take 2 das leituras de outubro, porque o primeiro foi com os porcos. Porque esta máquina de vez em quando não gosta de ler o cartão, então ao meio de gravar faz... Olha, tive assim uma ideia. E agora perder tudo aquilo que já gravaste. Enfim, considerações parvas à parte. Aquilo que eu li para o mês de outubro, grande parte foram leituras para o Lê-se de Treves. Mas não só. Um dos primeiros livros que eu terminei de ler foi o Collections of Shaw, do Pat Mills e Olivier Ledroit, que foi uma espécie de desafio da Words à la carte, da Nights, para ler para o 48 horas na nona, que é organizado pela Sofia do Daily Masses e pela Faith, que elas estavam a fazer em alguns fins de semana do mês de outubro, que basicamente era ler banda desenhada durante o fim de semana. O Collections of Shaw é uma BD de horror barra ficção científica, e com ali uns leves de medievais, porque é sobre uma personagem que é queimada na fogueira e que jura vingança a quem a colocou nessa situação. E depois o resto da história passa-se num futuro muito futurista, assim, passando a redundância, muito cyberpunk em partes, mas sem a parte do cyber, só em termos de imagens, remete algumas coisas para isso, enquanto que depois a temática é vingança, não é? Coisa mais humana. Depois também um livro ilustrado e que é absolutamente fantástico, que é aqui este: The Sister Who Ate Her Brothers and Other Gruesome Tales, da Jen Campbell, ilustrado por Adam de Souza. Este é o livro mais recente da Jen Campbell e eu fiquei super entusiasmada quando descobri que ela ia lançar este livro. Eu tenho gostado dos contos da Jen e quase todo o conteúdo que ela cria à volta de fairy tales, contos tradicionais, é extremamente interessante. Portanto, estava entusiasmada em ver este livro, e ver e ler, e foi realmente uma das leituras que mais gostei de fazer. Como eu estava a dizer, é um livro ilustrado, tem ilustrações a cor, e depois todas as páginas, ou quase todas as páginas, têm molduras relativas à história. Para quem estiver mais curioso sobre o livro, a Jen tem em várias plataformas, eu penso que ela também tem no YouTube, mas eu tenho visto mais até mesmo no Instagram dela, tem leituras de alguns contos. Portanto, se estiverem interessados em saber mais sobre o livro, eu não me esqueço de deixar o link para o Instagram dela com essas informações. Depois li um livro de não ficção que se chama Sleeping with the Lights On, de Daryl Jones. É um livro de não ficção sobre horror, não só a nível literário, porque vai buscar algumas coisas sobre filmes, apesar do objetivo ser mais sobre livros do que necessariamente comparar com filmes. Daí também eu ter ido ler, porque há muita coisa escrita sobre horror que vai buscar muitas informações aos filmes, e obviamente que em termos de género há coisas que acabam por se interligar e de se influenciarem umas às outras, mas eu estou mais interessada mesmo na parte literária. E fala sobre como é que o horror se tem desenvolvido ao longo dos tempos. É um livro que não é muito longo, portanto não se perde em grandes considerações nem a falar de livros específicos, a não ser que seja realmente necessário para alguma das coisas que o autor queira exemplificar. Mas foi exatamente essa parte que eu senti que poderia ter mais exemplos. Obviamente nunca poderia ser uma coisa completamente exaustiva, porque senão, em vez de ser um livro de 200 páginas, seria um tratado de 1000
quiçá mais páginas. Mas não deixou de ser uma leitura interessante. Depois li um livro para a temática de setembro do Ler Clássicos 2021 da Barbara Reviews Books. Portanto, o desafio da Bárbara ler clássicos à volta de certas temáticas, portanto, cada mês existe uma temática. A temática de setembro era não ficção. Mas eu só recebi este livro mais tarde, apesar de ter sido um livro que eu comprei na Feira do Livro. Não fui eu necessariamente que comprei na Feira do Livro. Pedi a alguém para me comprar num dos últimos dias da feira e eu só recebi o livro já em outubro. Portanto, o livro é o Modos de Ver, do John Berger, que é um livro sobre, ou pelo menos em grande parte, é sobre teoria de imagem e como nós olhamos para as imagens, seja a imagem estática, como também começa a entrar depois já em imagem em movimento. Eu pessoalmente gosto muito desta parte aqui atrás. Só vemos aquilo para que olhamos, olhar é um ato de escolha. E não é só uma das coisas que é abordada neste livro, mas é uma delas e é extremamente interessante perceber como é que, por exemplo, a maneira como nós olhamos para as pinturas clássicas ou as pinturas a óleo, qual era o contexto quando elas foram criadas e como é que nós olhamos para elas hoje, por exemplo, e como essas coisas foram mudando. No entanto, eu acho que há muita coisa neste livro que pode ser aplicada a outros campos, como esta frase de só vemos aquilo para que olhamos. Olhar é um ato de escolha. E como olhamos também é sempre importante. Foi uma ótima leitura e de certeza que vai ser um livro que eu vou regressar. Depois, eu durante este mês de outubro ouvi bastante um podcast que se chama The Monster She Wrote Podcast, das autoras desse livro, que agora não tenho aqui perto de mim, Lisa Kroger e Melanie Anderson. Eu tenho gostado imenso de estar a ouvir este podcast porque elas falam, obviamente, de livros de horror ou... Não é necessário, às vezes nem é necessariamente horror, às vezes há coisas de ficção científica, mas normalmente são livros que têm dark. Em português não estou agora a lembrar de uma palavra que poderia ser equivalente, mas sim. Dark tales, dark stories. Como elas ambas têm um background académico, a maneira como fazem certas abordagens são um bocadinho diferentes quando é uma pessoa amadora a falar. Ou, não quer dizer que elas, de todos os textos que elas falam, ou todos os filmes que elas falam, porque em alguns casos também falam de filmes, seja sempre de uma maneira académica, até porque algumas das coisas elas não são especialistas, elas têm as especialidades delas como académicas e depois há coisas que estão a analisar como... Mas não como uma pessoa normal, porque exatamente elas têm outros background e têm outros conhecimentos e é extremamente interessante a maneira como elas conversam no podcast. E um dos episódios que eu cheguei a ouvir é sobre um conto deste livro, que o conto chama-se não é The Little Photographic, é o Kiss Me Again Stranger. Se não lembrar, depois deixo o link para esse episódio ou o link para o podcast na descrição. E fez-me regressar então a este livro e finalmente terminar de ler. Este livro é o The Birds and Other Stories de Daphne du Maurier. E porque eu tinha parado de ler este livro depois de ler o Monte Verita, que acho que é logo o segundo conto, mas obviamente é um conto extremamente aborrecido, especialmente em comparação com o The Birds. O The Birds é fantástico. O do Monte Verita super aborrecido. Mas estende-se, nunca mais acaba e... Pronto. The Apple Tree, gostei imenso deste conto, é fantástico. O The Little Photographer, bem. Kiss Me Again Stranger, gostei bastante, exatamente. Eu já sei quando li efetivamente o conto, depois já tinha ouvido o podcast, portanto já não foi assim tanta surpresa, mas gostei na mesma de ler. E o The Old Man.
é engraçado porque depois também mais tarde cheguei a ouvir um outro episódio em que elas falavam dos pássaros, porque elas têm vários episódios sobre a obra da Daphne du Maurier, e depois, para além de ter ouvido esse podcast, comecei a ouvir um outro podcast em que estas duas autoras participam, que é No Fear Cast, que tem com uma outra pessoa, e também tem alguns episódios em que falam da Daphne du Maurier, e é engraçado porque esse podcast é mais antigo, é um podcast que começou em 2015, 2015 a 2016, e eu fui ao início do podcast e comecei a ouvir desde o início. Nessa altura elas ainda não tinham lido Daphne du Maurier, e portanto é muito interessante ouvir aquilo que elas falaram em 2016 e aquilo que elas falaram em 2020 sobre Daphne du Maurier, que entretanto já tinham lido. Achei essa parte interessante. Terminei de ler também este mês um livro de não ficção sobre ficção científica, que é o The Cambridge History of Science Fiction. The Cambridge History of Science Fiction. Que é um livro que eu tenho estado a ler em preparação para... não só por curiosidade, mas também em preparação para os podcasts que eu tenho gravado com a Words à la carte a Nights para o Geekices do Demo. Está a sair, ou começou a sair durante o mês de outubro, uma série de podcasts, a segunda temporada do Geekices do Demo, sobre literatura de fantasia e ficção científica, que é uma conversa que eu e a Nights temos tido sobre os dois géneros. Temos estado a fazer uma viagem ao longo do tempo, portanto, não só do contexto histórico do género, ou às vezes mais do que o género literário. As coisas não vêm do nada, existe um contexto às vezes histórico-social, ou... Portanto, a pessoa às vezes pode-se perguntar, então porquê é que não existia ficção científica com marcianos em 1800? Porque cá 1800 já existia. 1600, pronto, mas assim mais para trás. Pronto, se calhar, em termos de contexto, as pessoas não tinham chegado a essa ideia de marcianos. Pronto, eu agora também já estou a divagar. Mas foi uma das coisas que tenho estado a fazer, e pronto, esse livro foi um livro que me ajudou a preparar para esse podcast. Se têm estado a ouvir o podcast, gostariam que eu falasse de alguns livros de referência que eu li, ou que eu descobri quando estava a ler e a preparar-me para essa temporada. Uma espécie de bibliografia da segunda temporada do Geekices do Demo. Ou era coisas a mais? Digamos maneiras. Outros livros que eu fui lendo, mas não necessariamente terminando de ler. Li mais um conto ou dois do Edgar Allan Poe. Deixa-me procurar aquilo. Exato. Li A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar e... sim, desta vez foi só esse que eu li. Era para ler mais, mas depois já não deu. Li este livro, não por completo ainda, faltam-me alguns contos, mas espero agora em novembro terminar de o ler. É o Evil Roots, Killer Tales of the Botanical Gothic, editado pela Daisy Butcher. Este livro está muito fixe, porque todas as histórias que estão aqui têm elementos de horror ou plantas que se viram contra os humanos. Ou, isso é nos casos mais extremos talvez, ou que têm algo ligado, algo acontece às plantas e pronto. Até ao momento, faltam-me 3 contos, portanto também não me falta assim muito. Reli o Rappaccini's Daughter do Nathaniel Hawthorne,
que está ligado a um jardim misterioso e isso, pronto, o Rappaccini é um médico cientista e que faz assim algumas experiências interessantes. Do Arthur Conan Doyle e o The American's Tale. Passa-se no Reino Unido supostamente com uma planta exótica. Da Lucy H. Hopper, li o Cardivorine, que também é sobre uma planta exótica. The Giant Wisteria, da Charlotte Perkins Gilman. Também eu gostei de ler isto, por acaso. The Flowering of the Strange Orchid, do H.G. Wells. Isto é engraçado porque alguns destes contos do século XIX estão muito ligados com aquela ideia inglesa de trazer coisas exóticas de todos os cantos do mundo. Portanto, se estou a pensar em coisas como a múmia ou trazer coisas da Índia, assim, exóticas, é desse género. Mas neste caso, aqui é com plantas exóticas ou com tulipas encontradas na América do Sul e que depois as pessoas vão tipo à exploração, à procura e depois encontram e depois trazem e até morrem à conta disso. Isto tudo não é a parte que é explorada no conto, é tipo o contexto do conto. Mas é muito interessante para ver isso assim, explorado mais para o horror. Do Edmund Nolsini, The Guardian of Mystery Island. Este é o conto que foge mais de elementos botânicos, porque é com cogumelos. Mas não deixa de ser interessante mesmo. The Ash Tree, do M.R. James, que só me recorda que eu tenho que ler mais M.R. James. Ele tem vários contos de fantasmas, é bastante conhecido à conta disso. A Vine on a House, do Ambrose Bierce, que também é um autor que eu gosto já de ler. Professor Jonkin's Cannibal Plant, do Howard R. Garris, também gostei de ler. The Voice in the Night, de William Hope Hodgson. The Pavilion, de Edith Nesbit. Eu quase todos os contos de horror que tenho lido da Edith Nesbit tenho gostado imenso. Este gostei mesmo também. Pronto, e faltam os últimos 3 contos que eu espero ler brevemente. Do The Woman of Weird Tales. Li apenas 2 contos. Li Lenora, da Avril World, que é um reconto ou uma modernização da época do poema Lenora. Portanto, para mim não foi surpresa ao final da história, porque eu já conheço esse, mas não deixa de ser interessante. E li também The Dead Wagon, da Grey Laspina, que é fantástico. Fantástico. Portanto, uma espécie de maldição numa família assim toda de bem. Portanto, a diferença, por exemplo, deste livro para o anterior passa quase todo no Reino Unido. O The Woman of Weird Tales é quase todo nos Estados Unidos, até porque as autoras também são americanas. Li quase as 2 torres do Tolkien. Falta isto, portanto nos próximos dias também, entretanto, também termino. Não li tudo, mas li grande parte do livro 13 Más Histórias para Adormecer, da Ana Cláudia Damas, que também está a ser para uma leitura conjunta organizada pela Knights do Words à la carte e pela Shadow Frozen. Elas estão a fazer organizar uma leitura dos 2 livros de contos da Ana Cláudia Damas, que são ambos de histórias de terror ou de horror. Até agora, aquilo que eu posso dizer dos contos é que, em termos de ideias, estão muito interessantes. Em termos de execução, nem sempre estão... Podiam estar melhor alguns deles, ou podiam ser mais desenvolvidos, ou podiam ter mais descrição. Mas, obviamente, isto é uma opinião. E o livro também já tem alguns anos, a autora, de certeza que também já evoluiu. Verificar se me estou a esquecer de mais algum livro que tenha começado a ler este mês e que ainda não tenha terminado. O último livro que eu comecei a ler, mas ainda não terminei, é este. No Time to Spare, de Ursula K. Le Guin, que foi um livro que eu também comprei recentemente, apesar de não ser a minha primeira aventura a ler não-ficção da Ursula K. Le Guin. Este livro é, talvez, em termos de
em termos de livros de não ficção da autora, é talvez aquele que seja mais pessoal, porque este livro tem excertos do blog que ela escreveu já nos anos 2000. Já uma senhora de 80 e tal anos a escrever no blog. Portanto, tem coisas que são mais pessoais, mas não deixa de ser interessante. Há muitas coisas que é exatamente o sentimento de não ter tempo a perder. Aliás, é um dos ensaios ensaios ou publicações que eu li, que ela falava sobre a noção de tempo livre. E de como as pessoas passam a vida inteira à procura de ter tempo livre, não trabalhar para ter tempo livre, para poder fazer aquilo que querem ou para fazer os hobbies que querem. Enquanto que ela, com 80 anos, she has no time to spare. Pronto. Eu achei... É sempre muito interessante ler Úrsula e este está a ser uma leitura fantástica. E que eu irei fazer, não sei se irei terminar no próximo mês ou não, irei terminar quando terminar. É uma leitura para ser feita, até porque isto não precisa de ser um livro de ser lido assim de fio a pavio. Foram estes os livros que eu li em outubro, estes livros e estes contos. Se tivesse de destacar algum livro em específico seria este, o Evil Roots, Killer Tales of the Botanical Gothic, editado pela Daisy Butcher. Que só me deixa mais entusiasmada para continuar a ler esta coleção de livros, que é uma coleção da British Library, que tem vários editores e em alguns casos até são antologias de autores, mas de tudo aquilo que eu já vi tem sido muito entusiasmante. E efetivamente ler esta seleção tem sido muito bom. Pronto. E é mesmo aquele tipo de horror que eu gosto, apesar de também gostar de coisas mais contemporâneas. Talvez a época do final do século XIX e início do século XX seja a minha época favorita, até o momento, óbvio, do horror e deste tipo de contos em que será que é ciência? Será que é qualquer coisa do oculto? Será que é a pessoa que não está muito bem da cabeça? Será que... Eu gosto muito do será que. Por hoje é tudo. Digam-me o que é que leram durante outubro, se participaram no Lista Treves e até o próximo vídeo.